Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Fodor, a linguagem do pensamento. O filósofo Jerry Fodor desenvolveu uma controversa teoria da mente. Ele teoriza que existe uma linguagem do pensamento inata que chama de mentalês. Nós nascemos com ela. A postulação do mentalês tem a função de explicar a natureza do pensamento e outras capacidades mentais e esclarecer o aprendizado das línguas naturais. Percepções, memórias e intenções envolvem exemplares de sentenças em mentalês. Assim, quando pensamos o pensamento de que o sapo é verde, ocorre em nosso cérebro uma sentença em mentalês que significa o sapo é verde. Pensamentos podem versar sobre objetos, por exemplo, o sapo, e podem ser verdadeiros ou falsos, porque sentenças podem aludir a objetos e ser verdadeiras ou falsas. Sentenças do mentalês são como sentenças das línguas naturais na medida em que possuem uma estrutura gramatical, mas são diferentes na medida em que não são usadas para a comunicação, mas para pensar. O mentalês é anterior à língua natural. De acordo com Fodor, aprender uma língua natural como o português pressupõe a existência da capacidade de pensar em mentalês. Quando aprendemos o significado de uma palavra, aprendemos a associá-la com uma palavra do mentalês. O mentalês é inato, embora a capacidade de empregar um termo do mentalês possa ser desencadeada quando vivenciamos certas experiências. Mas Fodor não para por aí e assimila as atividades mentais, tanto as conscientes quanto as inconscientes, às operações de um computador. Pensar, perceber e todo o resto envolvem computações com sentenças em mentalês. Então, a filosofia relacionada a Kant e o seu juízo sintético a priori. Ele não sabe os nomes desses animais em português. Ela ainda não sabe os nomes desses animais em português, ela ainda não aprendeu, mas ela sempre os soube em mentalês. Então a maioria de nós não sabe disso, mas somos usuários, excelentes usuários, embora não falantes, do mentalês. Pesquisas recentes em psicologia infantil têm tornado cada vez mais convincente a ideia de que os recém-nascidos já vêm ao mundo equipados com uma multidão de conhecimentos inatos. Por exemplo, eles sabem a diferença entre coisas vivas e não vivas. Será que um bebê já possui o termo mentalês que significa elefante, antes mesmo de ver um elefante pela primeira vez? Esses estudos de genética são interessantíssimos porque dá para ver que o inatismo tem, na verdade, muita fundamentação. E aí entra em questão até a questão do direito natural, que eu já falei muitas vezes. Fodor apenas afirma que há palavras do mentalês que estão preparadas para se referir a elefantes quando as condições apropriadas são satisfeitas, e entre essas condições pode estar a de ver elefantes ou imagens de elefantes. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.